Bem-vindos, crentes e descrentes, ao nosso canal. Eu sou o professor Marcos, esse é o nosso curso de Teologia Bíblica. Estamos na disciplina de Panorama do Antigo Testamento. Estamos abordando os famosos profetas menores. Profetas menores não porque eles são menos importantes do que os conhecidos profetas maiores, que são enumerados em 5. Já os profetas menores são numerados em 12. Mas pelo tamanho do seu livro, pela quantidade de conteúdo nos seus livros, que acaba sendo menor do que na maioria dos outros profetas conhecidos como profetas maiores. E na aula de hoje nós vamos falar sobre o profeta Jonas. O livro do profeta Jonas é um livro famoso, por mais que eu falo livro do profeta Jonas, mas muito provavelmente Jonas não escreve esse livro, de acordo com a maioria dos eruditos, mesmo se tratando sobre a vida de Jonas, mesmo se tratando de forma histórica sobre o que aconteceu com Jonas, mas Jonas não é o responsável por escrever esse livro, mas sim outra pessoa que escreveu esse livro e que recebeu o nome de Jonas. Jonas era da Galileia, assim como Jesus era da região da Galileia, inclusive, né? Quando os falsos da lei, os fariseus, quando vão questionar falando que se podia vir algum profeta da Galileia, é até ou é um desconhecimento da história de Jonas, o que provavelmente não seja verdade, né? Porque eles conhecem a história de Jonas, ou é uma grande desonestidade, assim, tanto histórica quanto em questão das escrituras, que é o que aconteceu com esses religiosos. Eles sabiam que Jonas é um profeta que tinha vindo da Galileia, mas para tentar desmerecer a figura de Jesus, eles acabaram dizendo que não podia, né? não tinha vindo, não viria um profeta da Galileia. O contexto é o mesmo contexto de injustiça, de imoralidade do livro do profeta Amós, que na verdade também é o mesmo contexto de outros livros, como o livro do profeta Miqueias, que nós vamos falar na próxima aula. Um dos motivos de Jonas não poder ter sido o escritor desse livro que leva o nome dele é porque aparece por algumas vezes Jonas sendo mencionado em terceira pessoa, né? E não como alguém que está narrando ali o fato e o acontecimento. Existem posições literárias sobre o livro, posições que o livro é um livro de narrativas históricas, que é um livro de parábola ou que é um livro de alegoria. A versão, né, mais, vamos dizer assim, religiosa sobre o estilo narrativo, a forma literária do livro, seria que ele é, sim, um livro de narrativa histórica. E tem uma coisa curiosa, o que mais aparece ao longo do livro do profeta Jonas são fatos históricos sendo narrados, e não propriamente profecias, como acontece nos outros livros chamados livros proféticos do Antigo Testamento. Tanto profetas maiores quanto profetas maiores. O que não invalida o livro do profeta Jonas, até porque o próprio Senhor Jesus, isso registrado no Novo Testamento, vai falar sobre Jonas, vai falar sobre a historicidade daquilo que aconteceu com Jonas. O tema central desse livro é o arrependimento de Nínive, e mesmo falando sobre o arrependimento de Nínive, né, Deus alcançando outras nações fora do povo de Israel, mas ao que tudo indica, e falando de um contexto histórico posterior ao acontecimento lá do que é registrado no livro de Jonas, o arrependimento de Nínive foi passageiro, né? Porque Nínive, capital da Síria, os assírios, eles foram destruídos por volta de 612 antes de Cristo. Então isso mostra que não foi um arrependimento verdadeiro, assim, que não foi um arrependimento genuíno. O tema central, então, vai mostrar que Deus ele é misericordioso e ele se preocupa com os outros povos e não apenas com o povo de Israel. Ainda que muitas vezes esse povo de Israel seja tratado de forma exclusiva, seja tratado como povo de Deus, como meu povo, né? Mas Deus também se preocupa com outros povos. O capítulo 2 parece que não está numa unidade literária com os outros capítulos, com os outros 3 capítulos do livro, que são 4 capítulos desse livro do profeta Jonas.
e também o estilo literário dele é um estilo diferente. Ele se encontra num formato mais poético, né? Mais em verso do que propriamente num formato, num estilo narrativo. E um breve histórico do livro de Jonas para a gente poder fechar. A história de Jonas ela é muito interessante, né, dentro do contexto ali, porque Jonas recebe uma ordem para ir para Nínive, mas ele acaba indo para Tarsis. Aí uma tempestade atinge aquela embarcação que Jonas e outros tripulantes estavam, eles lançam sorte e descobrem que foi devido à desobediência de Jonas que eles estavam nessa situação. Jonas é lançado no mar e ele é engolido ali e cai dentro do ventre de um grande peixe. Aí tem várias questões sobre qual peixe seria esse, né? Ou se seria um peixe no masculino ou um peixe no feminino. Mas, entretanto, o mais importante para a gente é saber que houve esse acontecimento de Jonas por 3 dias e 3 noites no ventre desse peixe. E aí nós conseguimos dividir em alguns tópicos. Eu vou dividir em 4 tópicos para a gente ser mais sucinto, como a ideia é uma abordagem panorâmica. O primeiro, que vai estar sendo abordado lá no capítulo 1, que é o chamado de Jonas e a sua fuga, né? Jonas, ao invés de ir para Nínive, onde Deus queria alcançar os ninivitas ali, ele foge para Tarsis. E aí vai acontecer todo o relato de Jonas capítulo 2, Jonas lá no ventre do peixe, 3 dias e 3 noites, e a oração de Jonas, que é a parte do capítulo 2 que eu havia dito, que difere bastante dos outros capítulos do livro do profeta Jonas. Mas dentro do mesmo capítulo 2 já vai mostrar a oração de arrependimento de Jonas, e Jonas vai para Nínive, que era aquilo que Deus tinha chamado ele como profeta para que ele viesse cumprir. No capítulo 3, é um capítulo central também desse livro, que vai mostrar a pregação de Jonas, e Jonas prega um pouco meio contra a sua vontade, né? E o grande avivamento, Deus vai alcançar os ninivitas com a sua soberania, com a sua vontade, mas usando a pregação de Jonas. Imagina um pastor, um pregador, um padre que seja pregando sem vontade, Deus usando esse pregador sem vontade, que aqueles ali se convertessem, que aqueles ali fossem salvos e salvando aquele povo. Muitos interpretam que Jonas acreditava que Deus iria ainda assim, mesmo ele se arrependendo, mas que Deus iria ainda assim emitir um juízo sobre esse povo. Se formos interpretar o que acontece lá em 612 a.C., que é a destruição da Síria, né, que é a destruição de Nínive, até faria sim um certo sentido, mas é assunto para outra aula. E o último capítulo, capítulo 4, vai vir a figura da planta, do verme, do vento e a conversa de Jonas com Deus, que também é um capítulo muito importante para a gente entender a indignação de Jonas. Quando Jonas estava em um determinado ambiente, né, muito quente, e aí ele vai para debaixo de uma árvore. Aquela árvore traz sombra para Jonas, mas em pouco tempo ali ela é comida de verme, né? E Jonas fica extremamente irado, Jonas fica extremamente indignado, revoltado. E aí na conversa de Jonas com Deus, Deus vai perguntar a Jonas se aquela revolta dele, se aquela indignação dele era algo justo, né? Era algo que ele deveria realmente ter. Ele diz que sim, que ele tinha toda razão de ter essa indignação. Eu fico imaginando qualquer pessoa pensando, né, se colocando no lugar de Deus. Pô, esse cara falar isso, eu particularmente falando, eu falar, como assim, Jonas? Você é maluco, cara? Você não tem a noção do que você está falando? Porque ele confrontou ali a Deus, né? E Deus vai falar que ele teve compaixão daquela árvore, mas que ele não teve compaixão de um povo muito numeroso, uma grande multidão que não sabia discernir entre a mão esquerda e a mão direita. E assim Deus derrama um grande avivamento sobre Nínive. Mas como eu disse, né, lá por volta de 612 a.C., Nínive vai ser destruída assim como a região da Assíria.
O que a gente consegue entender dentro desse livro do profeta Jonas, que muito provavelmente, como eu disse no início, não foi escrito por ele? Que Deus alcança outros povos no Antigo Testamento, além do povo de Israel, e que a ordem que Deus dá, dentro da sua soberania, do domínio que Deus tem, ele vai fazer com que ela venha se cumprir. Porque observe que Jonas vai parar dentro do ventre do peixe, né, do grande peixe, 3 dias e 3 noites, e logo depois ele vai para Tarsis, mesmo contra a sua vontade. Jonas vai pregar o que tudo mostra ao longo ali dos 4 capítulos do seu livro, totalmente contrariado, mas ainda assim Deus vai agir, vai despertar esses ninivitas para o arrependimento e vai ocorrer um grande avivamento. O livro do profeta Jonas nos mostra que Deus não depende da gente, mas ele conta com a gente. E no próximo vídeo nós vamos falar sobre o profeta Miqueias, mais um profeta menor. Aguardo vocês.